Amém, irmãos? Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Isso. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Eu vou ler. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, abundância também se fará. O 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Só esses dois versículos, amém, irmãos? Irmãos, esses versículos tão claros que quando a gente semeia na obra do Senhor, Ele nos abençoa muito mais do que aquilo que a gente semeia na obra do Senhor. Mas o importante é a gente ser fiel, obediente no dízimo, na oferta, porque o Senhor só nos pede 10% do nosso salário. O Senhor só espera que a gente deposite uma oferta voluntária, algo que a gente colocou no nosso coração. Porque quando eu sempre falo, dízimo e oferta é um investimento na obra do Senhor, investimento direto em almas, porque a porta vai estar aberta, pessoas vão entrar aqui para aceitar o Senhor, se reconciliar, descer as águas do batismo, mas a gente conta com as finanças, com a ajuda financeira de vocês. Por isso que a gente precisa, e sempre ministra, não só porque está na palavra, mas porque a gente conta com a colaboração financeira de vocês para a obra permanecer aberta. E todos esses anos que a obra está aberta, sempre é um milagre que o Senhor opera, sempre cria situações, levanta pessoas que a gente nem imagina, como o pastor sempre fala, para ajudar essa obra a permanecer com a porta aberta. Por isso que a gente precisa sempre se unir e ajudar financeiramente, dar o nosso melhor, que nem a passagem da viúva pobre, porque ela colocou só 2 moedas pequenas e Jesus estava lá observando que ela entregou tudo que ela tinha, mas entregou o melhor. E o Senhor espera que a gente entregue o nosso melhor, invista, porque tudo que vem de recurso financeiro em nossas mãos é o Senhor que provê. É o Senhor que abre porta, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que não deixa o pão faltar na nossa casa. Mas a gente precisa sempre entender isso e depositar com alegria, com gratidão, porque a palavra mesmo fala que a gente tem que lançar a nossa semente com alegria, com gratidão. Eu não vou me estender muito mais. Se esforça para dar o seu melhor, sua melhor oferta, entregar o teu dízimo e principalmente apresenta esta casa de oração no clamor de vocês, porque é necessário, mas a gente apresentar sempre as finanças para que o Senhor ajude a porta a permanecer aberta e o milagre aconteça, para a gente testemunhar, porque todos esses anos sempre é um milagre, sempre pessoas que a gente nem imagina são usadas para investir nessa obra, e a gente conta com a ajuda de vocês em oração e financeira também. Eu não vou estender muito mais. Medita nesses versículos, são versículos pequenos, mas que ensinam muito sobre dízimo e oferta. E vamos orar. Senhor, toma os dízimos, as ofertas desta casa de oração. Eu te peço, abençoa o trabalho, abençoa a saúde dos nossos irmãos, os celeiros, meu Senhor. Quem está desempregado, abre a porta, cria a situação, abençoa a carteira de trabalho, o currículo. Quem tem cliente, meu Senhor, trabalha de maneira autônoma, abençoa, meu Senhor. Prepara, meu Senhor, portas de excelência, porta que não afaste da tua presença. Liberta em todo espírito da avareza, meu Senhor. Quem está endividado, manda a providência, meu Senhor. Ajuda os meus irmãos, meu Senhor, a entender que a gente precisa dizimar, ofertar, dar com alegria, meu Senhor, com gratidão. Que o Senhor sempre vai nos abençoar muito mais daquilo que fazemos na tua obra, mas a gente precisa ser obediente, ser fiel, meu Senhor. Toma as finanças da casa de oração, ajuda e opera mais um milagre, meu Senhor, para a gente testemunhar, para a gente ver o Senhor neste ministério, nesta
casa de oração, meu Senhor, que o Senhor sempre vai fazer infinitamente mais, levantar pessoas para ajudar, tomar conta deste ministério, meu Senhor. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Pode passar a sala. Amém, irmãos? Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 27. A paz do Senhor, irmão Luiz, amém? Só para avisar, os pastores não estão, a gente está aqui tomando conta, fazendo culto, amém? Mateus 27, versículo 15. Fazer uma leitura um pouquinho extensa, irmãos. Se vocês quiserem sentar, fiquem à vontade, viu? Amém? Mateus 27, versículo 15. Eu vou ler. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: queres que eu vos solte Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois vos queres que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, mais que mal fez ele, e eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue cairá sobre nós e sobre os nossos filhos. Então os contores Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Amém, irmãos? Só até aqui. Vamos orar. Curva a cabeça de vocês, amém? Senhor, toma cada um dos meus irmãos, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados deles, meu Senhor. E que através dessa palavra haja cura, haja libertação, haja transformação, que o Senhor possa me usar para passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para passar para os meus irmãos. Que o Senhor tome cada um aqui, meu Senhor. Que a gente sinta a tua cura, a tua libertação e seja alcançada a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, essa leitura que eu fiz fala exatamente de um momento que tinha Jesus e Barrabás. Barrabás nós sabemos bem, ele era o quê? Um bandido. E Jesus, ele foi pego por quê? Porque já era o momento dele ser crucificado. E aí aconteceu esse julgamento. E colocaram Jesus e Barrabás. E o mais interessante, se a gente analisar bem essa passagem e prestar atenção, é que
Jesus ele estava lá, no meio de toda essa situação, e o povo considerando ele um bandido também. Apesar de todos os milagres, as curas, tudo que Jesus fez, todo o bem que Jesus fez para o povo mesmo assim estava lá, querendo que ele fosse crucificado e Barrabás fosse solto. E isso faz a gente analisar e pensar nas nossas escolhas. O que a gente escolhe para a nossa vida? Verdadeiramente Cristo, ou a gente se deixa levar por circunstâncias, por pessoas, porque todos ali estavam contaminados pelo inimigo, mas foi necessário acontecer tudo isso, porque foi mais um processo que Jesus precisou passar até chegar o momento dele ser crucificado. A gente olha assim e pensa, mas Jesus tinha mesmo que passar por essa situação, essa humilhação de ser trocado por um bandido, das pessoas dizer, solta Barrabás e crucifica Jesus, mas foi necessário ele passar por isso, porque Jesus ele foi encarregado de uma missão, irmãos. Aquilo que Adão, que estava lá no jardim do Éden, não cumpriu, Jesus precisou cumprir, irmãos. Precisou sofrer, sentir dores, ter o sangue dele derramado por nós, porque se o sangue dele não fosse derramado, a palavra não ia se cumprir, a vontade de Deus Pai não ia se cumprir, porque Adão, ele teve tudo do bom e do melhor, mas ele não soube aproveitar. Ele se deixou levar pelo pecado, ele comeu aquele fruto da árvore que nós sabemos, do bem e do mal, se deixou levar por Eva e cometeu o maior pecado que o ser humano até hoje comete, que é a desobediência. Não tem pecado maior do que esse e que desagrada mais a Deus do que Deus nos dizer que a gente não fazer algo e a gente teimar em fazer, irmãos. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eu tenho certeza que se eles não tivessem cometido esse pecado, não teria acontecido tantas coisas ruins, não teria acontecido tantas coisas ruins em relação ao homem e à mulher. Mas por causa disso nós sofremos a consequência. Mas Jesus veio para nos dar liberdade. Jesus veio para nos curar, nos salvar. Porque a palavra fala que quando nós aceitamos Jesus, a vida velha se passa, fica de lado. O que se torna novo é daqui para frente, quando a gente aceita o Senhor, quando a gente desce as águas do batismo, porque tudo é um processo novo na nossa vida. E a gente vai caminhando com Cristo, a gente vai aprendendo mais dele e vai se lembrando que do mesmo jeito que ele passou por situações difíceis, aflições, preocupação, não tinha o que comer, não tinha o que beber, a gente também passa, irmão, mas o importante é a gente nunca desistir, a gente sempre se lembrar, sempre se espelhar em Jesus, porque a palavra fala também para a gente imitar Jesus. E imitar Jesus é se lembrar que ele foi até o fim, ele passou por todo aquele processo de ser chicoteado, de carregar uma cruz, de ter uma coroa de espinhos na cabeça. Ele foi espremido, irmãos, espremido como se espreme a azeitona para fazer o azeite, como se espreme a uva para fazer o suco de uva. Ele passou por tudo isso e ele permaneceu como? Calado, irmãos, para nos dar exemplo do que é as pessoas estar nos perseguindo, nos desejando mal, mas a gente ter a consciência que elas estão sendo usadas pelo inimigo. Isso é falar de libertação, isso é falar de cura, ter a mente sarada, entender que o inimigo usa pessoas para nos atacar, é no trabalho, é dentro de casa mesmo, principalmente aqueles que não servem ao Senhor. Mas o Senhor nos dá o direito de escolher se a gente quer fazer a vontade dele ou se a gente quer ser como Barrabás. Eu tenho certeza que ao longo da vida de Barrabás ele teve o direito de escolher, de ser uma pessoa totalmente diferente, mas ele quis trilhar o caminho errado. O Senhor, todos os dias, como o pastor mesmo fala, é verdade, irmãos, todos os dias
dias o Senhor nos dá a oportunidade. Quando a gente acorda, é uma oportunidade da gente recomeçar e fazer tudo diferente. No trabalho, em casa, principalmente a vida espiritual. As misericórdias do Senhor são infinitas, são realmente a causa da gente não ser consumido, irmãos. Se o Senhor não tivesse misericórdia, não tivesse bondade com cada um de nós, o que seria de nós? Não fosse Jesus ter pago esse alto preço, o que seria de nós? Imagina se ele tivesse desistido, tivesse dito: não, eu não vou pagar esse preço, eu não vou ser crucificado por um povo que no final vai ser ingrato. Até isso Jesus nos ensinou. Quando a gente fizer algo para alguém, não esperar nada em troca, mas entender que estamos fazendo para o Senhor, porque a palavra fala também. E quando a gente alimenta, veste, dá até um copo de água para o profeta, a gente está fazendo isso para o Senhor Jesus. Ele vai estar nos observando, assim como ele observou aquela mulher que deu a oferta, que deu tudo o que tinha, irmão. O Senhor espera que a gente dê sempre o nosso melhor. Faça com alegria, com gratidão e principalmente peça para Ele. Tenha esse propósito, esse desejo de ser curado, de ser liberto. Eu sempre falo isso porque é verdade, irmãos. Do mesmo jeito que a gente precisa orar todos os dias, a gente precisa de cura, a gente precisa ser liberto. Liberto de sentimentos ruins, sentimentos de derrota, tristezas, angústias, preocupações, ter a nossa mente sempre fortalecida no Senhor. Isso é necessário ter libertação, é necessário cura, o Senhor curar as nossas emoções, porque o Senhor sabe que tem dia que a gente está cansado, que a gente tem decepções, que a gente tem frustrações na nossa vida, traumas. Por isso o Senhor precisa sempre segurar forte nas nossas mãos, porque a caminhada não é fácil, irmãos. Imagina tudo que Jesus teve que enfrentar. Eu imagino as dores que ele teve que sentir, não só nesse momento, nesse processo, passo a passo de ser crucificado, depois ressuscitar, mas durante o ministério dele, pessoas contestando, pessoas desacreditando, apontando, dizendo: mas quem é você? Se dizendo filho de Deus, você não é filho de José, o carpinteiro. Nós vimos você crescer e agora está dizendo que é filho de Deus. Imagina quantas vezes Jesus foi afrontado, foi perseguido. Na nossa vida é assim, irmãos. Na nossa vida, pessoas vão se levantar, vão ser usadas para nos perseguir. A gente não quer passar por situações difíceis, mas é necessário, irmãos. As situações difíceis da nossa vida são situações que nos aproximam do Senhor. Porque muitas vezes a gente não vai vir para Deus por amor, mas vai vir pela dor. É por causa de um problema, é por causa do desemprego, é por causa de uma enfermidade, é por causa de alguém da nossa família que precisa ser apresentado em oração. Porque se eu perguntar, que cada um tem um testemunho, tem algo para dizer de como foi alcançado pelo Senhor. E não é fácil, irmãos, quando a gente tem essa dificuldade de entender que quanto mais vai aumentando o nível dos problemas, das dificuldades, mais a gente tem que aumentar o nível de adoração, aumentar o nível de oração, de busca, de entrega, e não, como o pastor sempre fala, é a verdade mesmo, desistir. A gente não pode desistir do Senhor. Se a gente desistir do Senhor, tudo acaba, tudo fica parado, e a gente precisa sempre avançar, progredir. E eu gosto sempre de todos os personagens bíblicos, todos os irmãos que estão aqui na Bíblia, cada um passou por situações difíceis, mas eu gosto principalmente de me inspirar em Jesus, porque Ele é o principal de tudo. Se a gente não se inspirar nele, não se espelhar nele, se lembrar que Ele passou por tantas situações e foi até o fim, imagina, ele chegou ao momento que ele foi para o Getsemane orar, pedir: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E naquele momento ele estava o quê? Orando ao Senhor,
pedindo para que tivesse misericórdia, porque ele sabia que ele ia sofrer, ele estava aflito com essa situação de ser crucificado, mas ele entendeu. Quando a gente entende o propósito de Deus, a gente sofre menos. Jesus sofreu, sim, mas ele se entregou por amor a cada um de nós. Pode ter pessoas que não compreendem esse sacrifício de Jesus, pessoas que criticam, mas o importante é que a gente entende, a gente sabe que foi para a nossa salvação, para que a gente fosse salvado, para que a gente fosse curado, liberto, para que a gente fosse livre da vida de escravidão, da vida de pecado, da vida passada, irmãos, porque daqui para frente são coisas novas que a gente vive. Mesmo passando por dificuldade, a gente está sempre vivendo o novo do Senhor. O Senhor está sempre nos ajudando em tudo, nos mínimos detalhes da nossa vida. A gente tem que reparar os detalhes de tudo da nossa vida, porque Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele não deixa ninguém desamparado, ninguém mendigar o pão. Ele não deixa que a gente passe por situações que a gente não vai suportar, porque Jesus, Ele passou por tudo isso, mas Ele suportou. Eu imagino a dor de Deus Pai, mas o importante é que a missão foi cumprida, irmãos. A missão foi cumprida, o resultado de tudo isso é salvação. E agora é com a gente, irmãos. A gente precisa fazer o que Jesus nos ordenou, que é fazer o ID, pregar a palavra, ganhar almas para o Senhor. E falar para as pessoas que Jesus cura, liberta, transforma, leva para o céu. Lembre-se aqui do exemplo de Barrabás. Sempre que Deus colocar uma oportunidade na sua vida, aceite, não desperdice a oportunidade. A oportunidade é que nem a gente parar para pensar que nem um ônibus. Se a gente for para o ponto de ônibus atrasado, a gente perdeu o ônibus. E a oportunidade é assim, irmãos. A oportunidade Deus sempre coloca na nossa vida, em várias áreas, mas principalmente na nossa vida espiritual. A escolha. Eu quero ir para a igreja ou vou ficar em casa? Eu quero confiar e acreditar no Senhor ou eu quero ser incrédulo? Não quero mais acreditar que o Senhor tem promessas na minha vida, que o Senhor vai restaurar, vai transformar, vai libertar, vai curar, não só a mim, mas a minha casa, vai dar salvação, porque o importante é isso, irmãos, termos saúde, termos a nossa família bem, mesmo eles não estando na presença do Senhor. Mas creia que o Senhor, Ele tem tanta misericórdia que Ele escuta o nosso clamor. Quantos livramentos o Senhor dá para a nossa família. E o Senhor, Ele sempre nos dá a chance da gente se arrepender, da gente mudar. Barrabás, ele teve essa chance, mas pena que ele desperdiçou. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, até aquelas pessoas que recebem a oportunidade de mudar, mas não quer mudar, irmãos, é triste. Como o pastor fala mesmo, a gente não quer que ninguém vá para o inferno, porque a gente sabe, porque está na palavra, como é. Mas para isso a gente precisa sempre falar para as pessoas, dar um bom testemunho no nosso trabalho, dentro da nossa casa. As pessoas verem e terem aquele gosto de dizer: eu quero ser cristão, eu quero ser serva como esse irmão, como essa irmã. Mas para isso a gente precisa sempre ter princípios, valores, caráter. E Jesus ensina tudo isso e muito mais, irmãos. Jesus, Ele ensina o que é amor, Ele ensina o que é perdão, principalmente Ele ensina o que é misericórdia, compaixão, Deus. E é isso que muitas vezes nos falta. Falta amar a Deus acima de todas as coisas. Às vezes a gente não ama o Senhor o suficiente, não ama da maneira que Ele espera, não tem misericórdia, não tem compaixão. Às vezes a gente tem, sabe por quê? Sentimentos ruins que a gente não consegue liberar perdão para as pessoas. Tudo isso faz parte de cura, faz parte de libertação, faz parte de estar com o coração aberto para o Senhor entrar e fazer morada, irmãos.
que a gente sempre se lembre, todos os evangelhos aqui contam cada passo de cada milagre que Jesus fez, porque o primeiro milagre começou como? Com transformação, irmãos. E transformação significa o quê? Mudança. E é isso que o Senhor busca. Transformação, mudança. Jesus, ele poderia ter começado no seu ministério logo de cara com a ressuscitação de Lázaro. Até gaguejei aqui, mas ele fez questão de quê? De transformar algo simples, água em vinho, para mostrar que o importante é primeiro a gente ser transformado, para que depois haja outros milagres, portas abertas, restauração, transformação é importantíssimo, irmãos, e a gente não entende. As pessoas veem como a gente era antes e como a gente está caminhando agora. E isso é interessante, quando a gente chega no ambiente, as pessoas falam, você é diferente, você serve a Deus, não é? Não tem nada melhor do que a gente ter essa sensação, estou fazendo o certo, estou agradando o Senhor está se agradando de mim, e eu estou transmitindo para as pessoas a presença dele, estou transmitindo através das minhas atitudes, das minhas escolhas, porque isso é entender que a gente está fazendo a vontade verdadeiramente do Senhor. Mano, não vamos estender muito mais, medita nessa passagem, e vamos sempre aprender cada vez mais com Jesus, meditar mais e mais na palavra do Senhor, e pedir para o Senhor nos ensinar tudo que a gente precisa, ser verdadeiramente parecido com Ele, e pedir com toda a nossa alma cura e libertação, porque cada um de nós precisa, é algo diário, uma busca intensa, ser melhor a cada dia, mas não melhor em ter coisas, mas ser o melhor que agrada ao Senhor, porque o Senhor, Ele quer isso, que a gente agrade a Ele todos os dias da nossa vida, em tudo que a gente fizer, e sempre ser como Davi, se arrepender, reconhecer, eu errei, e eu preciso mudar, eu quero me consertar, e não quero continuar trilhando os caminhos errados, mas sempre criar os caminhos da luz, da verdade e da santidade. Amém? Não vou entender muito mais. Medita nessa passagem. Pedir para vocês ficarem de pé. Vou colocar um louvor aqui. Chamar a Jacob e Isabela para a gente ungir cada um de vocês. Me despedir aqui dos irmãos. Deus abençoe cada um dos irmãos aí da live. Curte, compartilhe e comente. Obrigada por ter assistido a live. Amém, irmãos?